A compreensão, a visão, a percepção da realidade. Reparem, é isso que nós de fato precisamos. E por que precisamos desta visão? Porque sem essa compreensão, clareza, lucidez, não haverá liberdade. Quando você vem e se aproxima e pergunta, o medo, o que fazer? Como posso me livrar disso? Ou quando você pergunta, a questão da angústia, da depressão, da dor da solidão, como posso vencer esses quadros internos de desordem, de sofrimento? Algo aqui que você não compreendeu ainda é que enquanto houver ignorância, não haverá liberdade. A condição de ignorância nos coloca em um quadro psicológico de ilusão, de não compreensão. E, portanto, não há liberdade. Você, na vida, precisa assumir a verdade do significado dela, do que ela representa. E você não pode ter isso sem a compreensão de como você funciona. Essa é a visão. Essa é a própria percepção da vida. A compreensão de si mesmo. Observe que as nossas relações, os nossos relacionamentos, eles jamais serão pacíficos, livres, inteligentemente vividos. Jamais haverá liberdade e compreensão dentro das nossas relações, enquanto permanecer a ignorância sobre nós mesmos. Não há como compreender você sem ter antes uma clara visão de como a mente aqui em mim funciona. Enquanto não houver uma compreensão sobre aquilo que eu sou, não haverá uma visão sobre quem você é. Portanto, tudo consiste na clareza, na verdade, na revelação da presença da inteligência em nossas relações, em nossos relacionamentos. E tudo começa em nós mesmos, dentro de cada um de nós. Eu não posso compreender você se eu não me compreendo. Eu não posso me relacionar com você em alegria se internalizo estados de dor, sofrimento e tristeza. Se esses são os estados internos em mim, como eu posso me relacionar com você de uma forma inteligente, feliz, realizadora, sábia, livre? Portanto, nós precisamos estudar quem somos, aprender sobre nós mesmos. Com certeza, você deve saber algo profissionalmente. Você deve carregar algum conhecimento profissional em alguma área. Isso lhe permite ganhar a vida, como se diz, ganhar dinheiro com isso. É a sua profissão, é o seu trabalho, é o seu ofício. É algo que você aprendeu.
Então, você sabe profissionalmente alguma coisa e exercita aquilo, trabalha naquilo, investe naquilo. No contexto das nossas relações, nada sabemos, então não investimos nisso, não compreendemos isso, e isso não prospera. Nós estamos vivendo em conflito uns com os outros, em conflito com as pessoas, em conflito com o mundo à nossa volta, porque estamos internamente em conflito com nós mesmos. Nos falta o estudar a nós mesmos. Nos falta a visão da verdade sobre como nós funcionamos. Então você é hábil no que faz profissionalmente, mas é completamente incapaz de lidar consigo mesmo, incapaz de lidar com o outro de uma forma amorosa, feliz, inteligente, porque nos falta esse estudo, esse aprendizado, essa visão. Portanto, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É se aproximar da vida, é se aproximar do outro, é estudar a si mesmo dentro das relações, para que se abra uma porta. Essa porta é a porta da revelação divina, da revelação de Deus. É assim que nos aproximamos da verdade do conhecimento divino. Na pergunta como encontrar Deus, aqui nos deparamos com a resposta. A resposta para essa pergunta consiste em tomarmos ciência do espaço presente, sendo a vida, na própria vida, onde não haja mais a presença do sofrimento, do conflito, da desordem, da confusão. Portanto, qual é a verdade sobre a meditação? A meditação é parte da vida. A meditação, o que é? É o contato com a realidade do momento, sem conflito. É o próprio momento se revelando, onde o seu contato com ele ou ela, não há neste contato a desordem, a confusão, o sofrimento. Quando você pergunta o que fazer com o medo, como o que fazer com a ansiedade, a depressão, a angústia, o conflito que eu tenho comigo mesmo, com o outro, o que lhe traz a resposta real para isso é aprender como o pensamento se processa, e o sentimento também, e a emoção também, assim como as ações que surgem a partir desses sentimentos e pensamentos e emoções dentro das relações. Isso requer olhar, perceber, ficar ciente do próprio movimento do pensamento, sentimento em você. Aquilo que lhe impulsiona no movimento de ser alguém, no contato com o outro, no contato consigo mesmo. Aqui com você, nós estamos estudando essa questão do despertar da consciência. E precisamos desta arte de olhar para a vida, sem as razões, os motivos, sem todo esse movimento de fundo psicológico, de desordem que o pensamento estabeleceu em nós.
e que nos coloca em estados internos de aflições. Notem como é importante isso. Uma vida livre da mente egóica. Uma condição de existência livre do ego. É o contato com o momento presente, neste se relacionar com o outro, com o mundo, com as experiências, inteligentemente, sem confusão, sem sofrimento. Essa é a resposta de como lidar com o medo. Não há medo se o seu contato com o momento presente não se assenta em modelos de pensamento. Veja, o problema conosco é exatamente esse. Nós não estamos em contato com o momento presente. O nosso contato é o particular contato que temos com a memória. Quando você passou por uma situação ruim, você guardou isso como uma recordação em você. É agora um pensamento que você carrega. Quando esse pensamento volta, essa memória, é com isso que você se relaciona. Então isso se projeta para o futuro. Você não quer viver de novo aquela situação. Essa é a presença do medo. O medo em nós é uma relação equivocada com o padrão do passado, que é a memória. Nós não liberamos de nós o passado. Nós estamos sustentando em nós o modelo do pensamento. Assim, a nossa vida, ela não consiste numa relação com o momento presente, como ele é, e sim com a imaginação do pensamento sobre o que deveria ser ou o que poderá ser. Para mim, é esse mim que é eliminado. Quando há uma ciência da vida sem o padrão do passado, uma vez que esse mim é aquele que experimentou aquela dor e está voltando, em razão da presença do pensamento, será possível a vida livre do pensamento e, portanto, livre deste mim, que é o passado? Então, haverá uma qualidade de relação completamente diferente. A relação real com o momento presente. É por isso que nós precisamos estudar aquilo que nós somos. Perceber que aquilo que nós somos está se assentando, se abalizando, tem os seus alicerces no modelo do passado. De todas as experiências que nós guardamos em nós e que estão constantemente surgindo, interferindo com a vida aqui e agora. Essa é a presença do ego, é a presença do eu. Quando investigamos a verdade sobre nós mesmos, podemos descartar isso. Podemos descartar o passado, descartar o experimentador. Podemos nos livrar desta qualidade de pensamento. Essa qualidade de pensamento é a memória psicológica. Ela é algo inútil. Ela não é só inútil, é ela que está fomentando na vida a ilusão de alguém presente, com problemas. Então, o problema que eu tenho com você é o problema que, na verdade,
eu tenho comigo mesmo. Não há como eliminar o sofrimento nas relações com o outro, com ele ou ela. O sofrimento continuará presente na minha relação com ele ou com ela, enquanto o sofrimento permanecer presente em mim, neste eu. Uma vida livre do sofrimento, uma vida em amor, que é a presença da realidade divina deste ser, que é você, em sua natureza verdadeira. Essa não é a vida da pessoa como você se vê, como você sente ser. Essa não é a vida do passado, desse experimentador, desse que viveu momentos e guardou. Essa é a vida real, é a vida divina, é a vida de Deus. Então, como encontrar Deus? Assumindo a realidade daquilo que é você em sua natureza real. Você não vai encontrar Deus amanhã. Você toma ciência da realidade de Deus aqui, agora, presente. Quando não mais alimenta o passado. Esse modelo de pensamento que sustenta toda essa história, toda esta memória da pessoa. Podemos viver inteligentemente dando uma resposta para este momento sem o passado? É a resposta da vida, é a resposta divina, da inteligência. Não é a resposta de alguém. Isso requer, naturalmente, um cérebro livre, uma mente livre. Essa é a presença da arte de ser. Essa é a presença da meditação. Portanto, o que é a verdade da meditação? A meditação, o que é? É a ciência do momento, sem o eu, sem o ego, sem este mim. Ao fazermos uso da palavra, estamos fazendo uso, naturalmente, de expressões de memória, que são os pensamentos. O problema aqui não consiste no pensamento como uma memória ou uma lembrança. O problema consiste na ilusão de uma identidade psicológica, vivendo em uma memória psicológica, olhando o mundo, o outro, a vida, a partir do passado. Essa é a vida egocêntrica. Essa é a vida do eu. Quando aprendemos a perceber isso, a observar isso, a olhar isso, sem interferir com isso, isso se desfaz. Nos livramos desta interna, psicológica condição para um cérebro quieto, para uma mente silenciosa. É isso que nos dá uma resposta real para a vida. É isso que nos traz uma resposta real na vida do que a vida significa. O interessante aqui é que aquele que recebe a resposta e a vida são um só. Não há uma separação entre você recebendo essa resposta da vida e a própria vida. Não temos a presença da dualidade, a presença da separação entre você e a vida, entre você
e a realidade divina neste encontro. Portanto, como encontrar Deus? Aqui está a resposta. O que é meditação? Aqui está a resposta. Eu digo isso porque alguns acreditam que irão encontrar Deus amanhã, em algum lugar. Deus na ideia, no pensamento, para as pessoas é algo no tempo. Então Deus será encontrado no futuro. A realidade divina, de fato, é agora e aqui que se revela, quando não há mais a ilusão do eu, do ego, deste fundo psicológico, desta memória psicológica. A revelação de Deus é agora, assim como a ciência da meditação. Não é algo que o meditador faz, que aquele que se volta para a busca espiritual realiza. Não, absolutamente. O real contato com o divino, com aquilo que é real ou espiritual, se gostarmos desse termo, não é algo que se revela para o buscador. É algo que se revela aqui e agora, quando colocamos atenção para como a mente aqui e agora funciona, neste momento. Então, aprender sobre o autoconhecimento é se libertar aqui e agora da psicológica condição de memória, de continuidade do pensador, do experimentador. Em nós, o elemento que olha para o mundo a partir de conclusões, de crenças, de aceitações e rejeições, conceitos e preconceitos, é, na verdade, esse padrão de mente egóica, de consciência do eu. A vida desse padrão é a vida do modelo do pensamento psicológico, do pensamento que está sempre voltando. Uma vida livre do pensamento psicológico é um encontro com o momento presente sem o passado. No exercício da sua profissão, você faz uso do conhecimento e, portanto, da experiência e do pensamento. Mas aqui se trata de um pensamento técnico, funcional, prático. Nós não precisamos do pensamento psicológico, desse que está sustentando em nós a ilusão de uma identidade aqui. Uma identidade que está vindo do passado. Quando eu me encontro com você, eu olho para você a partir das lembranças que eu tenho. Isso é algo equivocado? Porque eu tenho apenas uma lembrança do seu rosto, do seu nome, mas não preciso ter psicologicamente uma lembrança deste você. Reparem o jogo do ego, o jogo da continuidade deste mim. Ele sustenta sobre as pessoas ideias, crenças, conclusões. Isso faz com que eu goste de alguns e não goste de outros. Este eu também é uma construção do pensamento, deste modelo, deste padrão de pensamento psicológico, neste cérebro, aqui, nos dando a sensação de que nós existimos como alguém. Não, absolutamente. O que temos presente é a vida. Não há alguém
é a vida. O seu contato com ele ou ela pode ser o contato livre deste eu, deste alguém. Então haverá inteligência, haverá harmonia, haverá liberdade nesta relação. Porque o ego não está, o eu não está. O pensamento produz uma imagem de um encontro com Deus no futuro. Uma entidade lá em algum lugar esperando por você. O real encontro com o divino consiste neste olhar sem o eu para o outro, para ele ou ela. Lá está, ou aqui está, neste instante, o divino. Não se trata do futuro, se trata do momento se revelando. Neste olhar, é a ciência deste ser, sem qualquer separação entre você e ele ou ela. Então, não existem mais essas histórias que o pensamento constrói, criando a ilusão do gostar ou não gostar, criando a ideia sobre quem ele é ou quem ela é, sobre quem eu sou. Estamos diante do fim das ideias, do fim das teorias, do fim das crenças. Um estado novo de consciência está presente. Um cérebro quieto, uma mente silenciosa, uma percepção do momento, onde a única realidade presente é a não separação. Então se revela aqui a beleza, o amor, a felicidade. A presença da ansiedade, do medo, da raiva, de toda desordem, conflito e confusão. Tudo isso se dissolve. Uma vez que a presença desses quadros internos, eles se sustentam na ilusão de uma identidade, que se vê presente na vida, se separando da própria vida, se separando do outro, se separando daquilo que aqui está se revelando. Quando, por exemplo, também se projeta para o futuro. Essa projeção não está mais presente, porque o pensamento perdeu relevância. Esse pensamento que sustenta a ideia de alguém que está aqui, que veio do passado e está indo para o futuro. De alguém que está aqui encontrando também outras pessoas e reconhecendo essas pessoas com base no gostar ou não gostar, deste aceitar ou rejeitar. Neste formato de conceito ou preconceito sobre ele ou ela. Será real isso que estamos colocando? Você só terá ciência da realidade disso se vivenciar isso em seu viver. É essa vivência, aqui e agora, a presença da meditação. Você não reserva um momento específico para meditar. Você assume a realidade da ausência do pensador, do experimentador, do meditador.
Você assume a realidade da vida nesse instante, se revelando em completa unidade ou não separação. Então, toda forma de sofrimento, contradição, desordem, equívocos, ignorância, desaparece. Esse é o seu estado real, divino, de sabedoria, de liberdade. É o que estamos juntos aqui, aprofundando com você, trabalhando com você. Você nasceu para a ciência de Deus. Esta é a ciência da vida. Esta é a ciência do amor. É algo presente agora, se revelando neste instante, quando não há mais o modelo do passado, o modelo do pensamento, o padrão do eu, do ego. É isso que estamos com você aqui trabalhando nos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias, aprofundando isso. Precisamos ser tocados por esse estado divino, esse estado livre da mente, livre do ego, livre do eu. Portanto, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É quando o medo termina que estamos livres do medo. Não é alguém vencendo o medo e tendo que vencer vez após vez após vez. É a ciência da realidade do seu ser, livre do modelo do eu, livre do modelo do ego. Então, o pensamento cessa e o medo desapareceu.